Olá, internautas S News. Hoje nós vamos conversar com Luciano Costa e Érica Leandro, eles que são da empresa Intelcom. Aliás, no próximo ano, no dia 1º de fevereiro, a Intelcom vai estar realizando o primeiro seminário de inteligência clássica estratégica empresarial. E a inauguração da empresa acontece agora no próximo dia 23 de novembro, às 9 horas da manhã. E é sobre esse tema que nós vamos conversar. É uma satisfação conversar com vocês dois, Luciano e Érica. Como nasceu a ideia da Intelcom? Bom, a empresa nasceu, a ideia principal nasceu há cerca de 2 anos atrás. A ideia é levar aquela experiência que eu tive ao longo da carreira na área de inteligência e levar essa ajuda, entre aspas, para as empresas, de forma que elas tomem conhecimento dessa ferramenta fundamental para a tomada de decisão em nível estratégico e que a gente consiga difundir esses conceitos para que eles possam vir a tirar proveito disso também, ajudando as nossas corporações a terem uma visão mais assertiva e estratégica do futuro delas. A ideia é essa. Qual é a importância dessa solidificação da empresa relacionada ao público da DESG, ao meio militar em si? Na verdade, eu venho do meio militar, né? Então eu sou militar da reserva da Marinha, sou capitão de fragata, fuzileiro naval da reserva da Marinha, sou ex-guiano, ou seja, cursei a Escola Superior de Guerra, entendo da mais alta importância o papel dessa escola de altos estudos militares e na figura da DESG eu entendo a importância da disseminação dos conceitos do pensamento estratégico da Escola Superior de Guerra já mais capilarizado, ou seja, dentro dos municípios, dos diversos municípios onde ela se faz presente nas áreas por todo esse Brasil. Então, eu entendo que tem tudo a ver a nossa proposta, visto que nós temos uma ideia de usar ferramentas gerenciais estratégicas de alto nível, assim como é também a proposta da ESG e na figura da DESG, ou seja, propagar um pensamento estratégico, né, capilarizando ele pelo interior do Brasil. Agora, Érica, a gente tem um evento aí em fevereiro, né, o primeiro seminário de inteligência clássica estratégica empresarial. Como ele vai acontecer? Como vai ser o desenvolvimento dele? Esse seminário ele vai ser formado por alguns painéis, que são algumas pessoas que já trabalham na área de inteligência e têm um conhecimento muito vasto a respeito do assunto, e também duas mesas de debates. Uma mesa de manhã, no final dos painéis da manhã, e uma no final da tarde, né? O tema central desse seminário é tentar mostrar a inteligência no ambiente empresarial e como isso se dá na prática. Aliás, hoje, quando se fala nessa prática, como a gente pode imaginar? Hoje uma empresa, uma grande empresa, ela tem, lógico, informações vitais, além do que também tem que se preocupar com o próprio mercado. É essa a linha? A gente quer trazer o que a gente chama de inteligência clássica, porque existe uma certa confusão a respeito do nome. As empresas trabalham mais com inteligência competitiva. A nossa visão de inteligência é diferente. Então, por isso que é interessante que venham participar do seminário para você entender o que realmente, no sentido clássico, o que é inteligência e como ela se aplica verdadeiramente dentro de uma empresa, né? E separando o que as pessoas entendem por inteligência competitiva. Aliás, hoje isso é vital para o mundo dos negócios e cada vez mais no Brasil, Luciano. Eu entendo, assim como a Érica falou, eu entendo que a inteligência, enquanto ferramenta estratégica, ela cabe em qualquer ambiente. Seja no ambiente institucional, seja no ambiente corporativo, ou seja, o que acontece ainda no Brasil, diferentemente do que a gente encontra em países desenvolvidos, como Estados Unidos ou países da União Europeia, e mesmo do leste europeu, enfim, um total desconhecimento do que é essa ferramenta gerencial estratégica fundamental.
Todo país que se fez grande no mundo, e a gente pode pegar como exemplo os Estados Unidos, eles fazem, sempre fizeram e continuam fazendo uso dessa ferramenta para planejar aquilo que eles querem ser. Ou seja, o que nós queremos ser no universo de 20 anos? Quais são os caminhos que nós devemos tomar? E quem diz isso para o governo americano é a ferramenta chamada inteligência clássica. Ou seja, é o trabalho multidisciplinar, pensando cada um dentro da sua área de atuação, qual é o melhor caminho. E a inteligência ela vai moldar todas essas opiniões dentro de uma sistemática, que lá no final ela vai dizer para o gestor, para o decisor o seguinte: olha, nós temos aqui tantos cenários prospectivos em ordem prioritária que poderão acontecer dadas essas condições. Ou seja, para um planejamento estratégico, tanto a nível institucional, como é o caso que eu estou dizendo, quanto para o nível corporativo, dentro das corporações, isso é perfeitamente utilizável e é uma ferramenta maravilhosa. Entretanto, aqui no Brasil a gente ainda tem essa dificuldade, quando eu falo assim, as empresas, as corporações ainda desconhecem essa ferramenta. Lá fora não é assim. Não é assim. Entendeu? E a nossa proposta é justamente levar, porque entendemos que essa ferramenta é fundamental. Então, levar esse conhecimento para que elas possam, a partir de uma tomada de consciência dessa importância, que elas possam vir a utilizá-la dentro das suas estruturas. Aliás, Sorocaba tem 1.200 empresas hoje no nosso polo industrial e contando mais a região, chega a mais de 2.000 empresas, né? É fundamental hoje o gestor, o diretor, o presidente de uma empresa entender esse ferramental e realmente como ele pode utilizar no dia a dia da atividade. Sim, perfeito, Reinaldo. A ideia, a gente entende o nosso posicionamento enquanto uma empresa, a gente entende que é fundamental que o nível estratégico das corporações, eles entendam a importância dessa ferramenta. E a partir dessa tomada de consciência com relação a isso, que eles possam implementar de cima para baixo essa sistemática. Porque não funciona no sentido contrário. Tem que haver uma decisão estratégica pela implementação, né, dentro da estrutura organizacional da empresa. Então, esse é o objetivo. E, Érica, as empresas que quiserem participar, como elas devem fazer? Bom, a gente tem um site, lá tem mais informações a respeito dos painéis e de como vai ser esse seminário, inclusive o nome das pessoas que vão participar desses painéis, dos debates. E ainda já tem um link para você fazer uma pré-inscrição. A inscrição ainda não foi aberta, mas você vai conseguir fazer isso direto no site. Bom, e que cenário a gente pode imaginar, Luciano, no Brasil hoje em termos econômicos para as empresas nos próximos anos? Qual a sua visão? Eu acredito que o cenário hoje econômico do Brasil é um cenário de retomada do crescimento. Isso já é visível por tudo que a gente enxerga hoje de mudanças que o governo vem fazendo. Eu acredito que essas mudanças elas vêm bem de encontro com aquilo que o país realmente necessitava. O Brasil precisava mudar completamente a sua forma de enxergar determinadas coisas, e essa forma como o governo Bolsonaro vem fazendo essas mudanças no sentido de tornar o Brasil mais competitivo, de possibilitar maiores investimentos, tanto internos quanto externos. A gente tem visto aí a captação de investimentos que o governo tem feito pelo mundo afora. Isso é uma realidade, e quando a gente enxerga que esses países, esses grandes países, resolvem investir no Brasil, a gente entende que eles enxergam no nosso país uma mudança muito significativa, alguma coisa que dê credibilidade para que eles possam investir tranquilamente. E o Brasil, eu tenho
essa firme confiança de que o Brasil ele vai dar certo. Eu não tenho a menor dúvida disso. O que nós precisamos é isso. São pessoas que queiram fazer porque amam esse país, porque amam esse povo e porque querem ver realmente a situação melhorar, né? É isso que a gente entende e eu creio que o cenário, por tudo que está sendo feito, a reforma da Previdência e as outras que virão em consequência disso, eu creio que abrem a possibilidade da nossa economia, a médio prazo, ela conseguir resultados assim muito satisfatórios. Esse é o meu pensamento, é a minha crença. Aliás, todo esse ferramental que vocês vão estar disponibilizando no seminário será fundamental para a vida futura dessas empresas. Eu acredito que sim. Eu acredito que essa ferramenta, quando ela for percebida pelas empresas dentro da dimensão que ela tem, eu acho que ela vai ter um futuro muito promissor. E as empresas vão perceber o valor que elas vão ter ao usar dessa ferramenta. Essa é a questão que se põe. Nós queremos fazer as empresas enxergarem o potencial e a importância dessa ferramenta para que elas possam bem fazer a gestão como um todo da empresa, a nível estratégico, pensando em nível estratégico. Ok, nós conversamos com Luciano Costa e Érica Leandro, eles que estão à frente da empresa Intelcom, que será inaugurada no próximo dia 23 de novembro, às 9 horas da manhã, e no dia 1º de fevereiro do próximo ano, de 2020, quando acontecerá o primeiro seminário de inteligência clássica, estratégica e empresarial. Então você pode conhecer um pouquinho dessa visão, da importância dela no contexto econômico e de gestão interna de uma grande empresa, no qual você também pode participar. Tem o endereço do site para você ter mais informações. E eu agradeço que vocês realmente vocês estão trazendo algo de primeiro mundo para Sorocaba, né, Luciano, Érica? Isso que dá para perceber, né? Quer dizer, o Brasil já está há muito tempo carente desse tipo de formação, né? Sim, e a nossa proposta, Reinaldo, isso é só uma parte daquilo que a gente se propõe a fazer, mas aliado a essa linha do treinamento, do seminário onde se enquadra, nós temos uma linha também muito interessante de ferramentas, eu falo de software, ferramentas computacionais para apoio à decisão, ou seja, a partir dessa consciência da importância da atividade, a nossa ideia é fazermos as pessoas virem aos nossos cursos, participarem, se qualificarem em vários níveis e para ajudá-los na prática, né, da atividade de inteligência dentro das empresas, nós desenvolvemos softwares de apoio à decisão, que tem por trás deles uma modelagem de análise preditiva e até mesmo de inteligência artificial, ou seja, aquilo que a gente está trazendo é coisa de primeiríssimo mundo, é uma visão bem diferenciada e a gente espera com isso agregar valor para as empresas, né, que elas possam tirar proveito de toda essa gama de, vamos dizer assim, de conhecimentos que elas não têm e que elas passaram a ter. Ok, muito obrigado então, Luciano, Érica, pela atenção de vocês. Lembrando então, o primeiro seminário de inteligência clássica e estratégica empresarial acontecerá no dia 1º de fevereiro de 2020, aqui na sede da DESG. Ela que tem sob o seu comando hoje Antônio Garola Neto, que representa a DESG aqui também na nossa região metropolitana de Sorocaba, no estado de São Paulo.